baseado nas relações de servo-contrato, serviço. Tem suas origens na decadência do Império Romano. Predominou na Europa durante a Idade Média. Segundo o teórico escocês do iluminismo Lord Keynes, o feudalismo é geralmente procedido pelo nomadismo. Em certas zonas do mundo pode ser sucedido pelo capitalismo. Os senhores feudais conseguiram as terras porque o rei dava isso para eles. Os camponeses cuidavam da agropecuária dos feudos e, em troca, recebiam o direito de um pedaço de terra para morar e também estavam protegidos dos bárbaros. Quanto aos servos, iam para um manso senhorial. Atravessando a ponte, tinham que pagar um pedágio, exceto quando iam cuidar das terras do senhor feudal. Com a decadência e a destruição do Império Romano do Ocidente por volta do século V d.C., de 401 a 500, com consequência das inúmeras invasões dos povos bárbaros e das más políticas econômicas dos imperadores, várias regiões da Europa passaram a apresentar baixa densidade populacional e baixo desenvolvimento urbano. Isso ocorria devido às mortes provocadas pelas guerras, as doenças e a insegurança existentes logo após o fim do Império Romano. A partir do século V d.C., entra-se a chamada Idade Média. Mas o sistema feudal, o feudalismo, somente passa a vigorar em alguns países da Europa Ocidental, a partir do século IX d.C., aproximadamente. O esfacelamento do Império Romano do Ocidente e as invasões bárbaras que estavam em diversas regiões da Europa favoreceram sensivelmente as mudanças econômicas e sociais que vão sendo introduzidas, principalmente na Europa Ocidental, e que alteram completamente o sistema de propriedade e de produção, característicos da Idade Antiga. Essas mudanças acabam revelando um novo sistema econômico, político e social que veio a chamar-se feudalismo. O feudalismo não coincide com o início da Idade Média, no século V d.C., porque esse sistema começa a ser delineado em alguns séculos antes do início dessa etapa histórica, mais precisamente durante o início do século IV, consolidando-se definitivamente ao término do Império Carolíngio no século IX d.C. Em suma, com a decadência do Império Romano e as invasões bárbaras, os nobres romanos começam a abastecer as cidades, levando consigo camponeses, com medo de serem saqueados ou escravizados. Já na Idade Média, com vários povos bárbaros dominando a Europa medieval, foi impossível unirem-se entre si e entre os descendentes de nobres romanos, que eram donos dos pequenos agrupamentos de terra. E com as reformas culturais ocorridas nesse meio tempo, começou a surgir a ideia de uma nova economia, o feudalismo. A sociedade feudal era composta por 3 estamentos, 3 grupos sociais, o status vítima, o clero, a nobreza e os camponeses. Apresentada pouca ascensão social e quase